um campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gosto dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Uma das parábolas de Jesus falando do reino de Deus. Curioso é o seguinte, a gente faz uma confusão quando a gente ouve reino de Deus e reino dos céus. Não é comum fazer essa confusão? E o curioso é o seguinte, em João e Lucas, eles usam a expressão reino de Deus. E em Mateus ele usa a expressão reino dos céus. Ambos estão falando da mesma coisa. Para Mateus, o reino de Deus não era uma coisa que estava só dentro do homem, estava nos céus, em todo o universo. E quando a gente fala em céu, a gente está falando de onde? Daquilo que está lá em cima? É óbvio que não. O céu pode estar a bilhões de anos-luz daqui, em galáxias que a gente nem supõe existir, como pode estar a 1 metro do chão. Todo espaço, portanto, é o céu. Então, tudo que envolve o universo está envolvido por esse céu. Curioso que na mitologia grega, o primeiro deus da criação, né, foi o Deus Céu, Deus Urano. Ele foi aquele que fecundou Gaia e vieram todos os outros deuses do mundo. Então, até mesmo nas mitologias, a gente já percebe o entendimento do que é o céu, de que é algo infinito que envolve tudo. Então, Mateus talvez estivesse se referindo a isso. O reino de Deus como algo que está entre nós. Diferente de Lucas e de Marcos, que dizia que o reino de Deus está dentro de nós. A gente vê nitidamente Jesus dizendo que o reino de Deus está dentro. Mateus era judeu, um levita, ortodoxo, muito contaminado, portanto, da doutrinação que ele recebera dos preceitos mosaicos de Moisés, que pensava um Deus separado do homem, um pensamento totalmente dualista, de um ser transcendente, de um ser severo, que punia, que nós devemos temê-lo. Jesus veio trazer um Deus diferente. Um Deus que nós não tínhamos mais que temer, mas um Deus que nós tínhamos que aprender a amar. Porque esse Deus está dentro de cada um de nós. Nós somos uma centelha viva de Deus, uma expressão do divino. E ele várias vezes reforçou isso. Sois deuses, o que eu faço, vocês podem fazer. Eu e o Pai somos um. O reino de Deus está dentro de vós. Então, em várias partes, em vários episódios da vida de Jesus, ele deixou claro a essência divina aqui entre nós, que existe em nós, que existe dentro de nós. E encontrar essa essência é que é o objetivo da nossa existência. É isso que a parábola diz. O homem, uma parábola falando sobre esse reino. O homem encontrou um tesouro no campo. E, imediatamente, ele foi, vendeu tudo que ele tinha para poder comprar aquele campo e aquele tesouro seu. Então, Jesus diz, não é que a gente vai encontrar um tesouro no campo. Deixa eu ser bem didático, gente. Isso é uma parábola. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. É semelhante, ele está exemplificando. Então, isso é mais ou menos mostrando para a gente que nós, em algum determinado momento, vamos ter contato com algo muito maior do que essa vida ilusória que a gente vive. Seja em alguma experiência mística, em algum êxtase, seja em algum momento de meditação,
seja num chá que a gente vai tomar no plano, pessoas que dizem que incorporam o reino de Deus no danado do chá. Mas, enfim, em algum momento a gente vai ter contato com algo que é extremamente apaixonante. Os religiosos, os cristãos, eles chamam isso de estado de graça. É um fenômeno comum. A gente vê, por exemplo, no movimento carismático, as pessoas entrarem em transe e começar a falar línguas, e, sabe, reproduzindo o que aconteceu em Pentecostes, mostrando um estado de alegria, de êxtase muito grande. Isso a gente percebe dentro das tradições religiosas comuns. O catolicismo tem isso. A gente percebe pessoas que entram destruídas dentro de uma igreja evangélica, por exemplo, com problemas dos quais ele não sabe como resolver. E do nada ele tem um insight, uma luz acende e aquilo transforma ele absurdamente, apenas com o contato que ele tem com as escrituras, com uma resposta que ele alcança, com um tesouro que ele descobre. E todas as outras coisas deixam de ser importantes. Tem alguns que chegam a vender tudo e doar para a igreja. Né? A gente percebe isso. Então, Jesus não estava falando disso, não. Ele estava falando muito mais. Estava falando do reino de Deus como um estágio, um estado que nós precisamos alcançar. De lucidez, de paz, de libertação, de consciência expandida, onde nós não somos mais dominados pelos nossos medos, por desejos, por sonhos. Não existe mais o apego às coisas. Vejam o que ele diz. Ele vai, vende tudo que ele tem para comprar esse campo e ser dono desse tesouro. Não é isso que está nas Escrituras? O que Jesus quis dizer com esse homem que vai e vende tudo que tem? Olha, gente, para a gente vender alguma coisa, é porque essa coisa já não tem tanto valor mais para a gente. Não é assim? Então, Jesus está falando do quê? Está falando do desapego. Para a gente ser dono desse campo, para a gente conseguir conquistar esse estado de libertação, é imprescindível que a gente exercite, que a gente ponha em prática o desapego. Enquanto nós estivermos apegados às coisas, ao mundo, às pessoas, aos nossos conceitos, às nossas crenças, né? As nossas verdades, que são absolutamente muito particulares, subjetivas, de cada um tem um sistema de crenças, cada um tem uma perspectiva de mundo. A gente abrir mão de tudo isso, se desapegar de tudo isso, ou seja, para nós alcançarmos esse tesouro, nós temos que vender, ou seja, temos que nos desfazer de tudo isso. Entender que aquilo é muito mais valioso. Que aquele tesouro os ladrões não roubam. A ferrugem jamais vai corroer. Aquele tesouro você consegue levar. Todo o resto você não leva. Tudo aquilo que você ajuntar vai ficar aqui. Então, é sobre fazer uma escolha. Não é sobre você se desfazer de tudo e dar para os outros. Não é isso. Se quiser também, pode fazer. Mas não é isso. É você não ter apego a nada disso. Porque isso é impermanente. Isso é transitório. Isso faz parte apenas de algo positivo que você enxerga, que te dá prazer, que faz você sentir-se realizado. Mas é uma realização tosca, ilusória. Não é algo grande. Tanto é que as pessoas conquistam determinadas coisas rapidamente, já se desinteressam por aquilo e querem outras, melhores, maiores. Porque vai sempre existir essa ânsia por buscar algo que preencha esse vazio que existe dentro delas.
E esse vazio não pode ser preenchido com coisas, com pessoas, com nada. Ele deve ser preenchido com consciência, com autoconhecimento, com a realização da sua verdadeira natureza, com o entendimento de quem você é. Então, aqueles que têm pequenos insights, nossa, eu acho que eu tenho que buscar me espiritualizar mais por causa disso. Eu percebi isso. Não, determinado é a pessoa que viu esse tesouro. Só que ela volta para a realidade. Puxa vida, mas está muito longe de mim, eu tenho que focar nas minhas coisas aqui, no meu trabalho, nisso, naquilo, naquilo outro. Esquece. O que Jesus diz? Você viu o tesouro. Você encontrou esse tesouro. Agora vende tudo que você tem e vá comprar esse tesouro. Estejam certos que todos vocês, se não passaram ainda, vão passar pela experiência da graça. Pelo estado de graça. E aí vocês vão compreender o que eu estou dizendo. Porque é algo que é um estado de compreensão plena e profunda de tudo. Da realidade, da verdade. Todos os seus questionamentos deixam de existir. Você já não está no plano das perguntas, você não está no plano da investigação, da suposição, você já está no plano da verdade, do saber, você já é sábio. O sábio é aquele que sabe, não é aquele que estudou, que juntou informação aqui, que fez aquele monturo de crença na cabeça. Porque conhecimento é crença. Esse é um intelectual. Esse vai ter que se livrar disso também, se desapegar disso também. E no momento em que acender uma luzinha da verdade, tudo isso deixa de ter importância. Todas essas crenças, esse conhecimento técnico, pode servir para a missão dele na tela, ok, da Terra, ok, mas é algo muito menor do que o saber de alguém que simplesmente sabe das coisas. Então, esse saber é responder essa pergunta, principalmente, quem sou eu? É o tipo da pergunta que nós temos que fazer. É o tipo da resposta que nós temos que buscar. Isso não está fora. Porque fora, nós não seremos esse eu. Fora, nós seremos um personagem. Um personagem ajustado aos padrões, às exigências do meio. Nós vamos estar representando um papel. Nós vamos estar distante de quem nós realmente somos para nos ajustarmos às expectativas dos outros. Nós raramente seremos verdadeiros, sempre estaremos usando máscaras. Então, esse é o mundo que a gente tenta viver. Um mundo onde você não é você mesmo. Você tem que esconder os seus desejos, esconder as suas tendências, as coisas que você gosta, as coisas que você sente, porque pode desagradar. Às vezes você está numa profissão que não gosta, às vezes você está em companhia de pessoas que não quer estar, às vezes você se sente obrigado a dar atenção para pessoas que você não quer dar, justamente porque você não está ouvindo a própria alma. Você está na pele de um personagem, você está usando uma máscara para ajustar-se às expectativas dos outros. Isso é um problema. Às vezes tem pessoa que se sente muito melhor na solidão, na solitude, sem ninguém, sem absolutamente ninguém. Eu sou um desses, viu, gente? Tem mais gente assim? Eu não estou sozinho. Não que eu seja uma pessoa intratável, que não gosta de pessoas. Eu gosto, não é isso. Mas eu me sinto muito bem só no silêncio. O silêncio me ensina muito. Ai, eu não deixo. Meu único estado é isso. Você vê que era diferente. É meu único estado. Então, o reino de Deus está
O reino de Deus não é algo que vai vir de graça, vai exigir realmente o desinteresse por outras coisas. Em outra passagem, Jesus dizia, não dá para você servir a Deus e a Mamon. Servir a Deus é uma coisa, servir a Mamon é outra. Servir a Mamon é servir ao mundo. E servir ao mundo é estar preso a questões materiais, a máscaras, enfim, um monte de protocolos que você tem que cumprir, que você tem que se ajustar, que você tem que seguir, né? Preso em conveniências, preso, né? Dentro de padrões, de modelos, de regras, de normas. Você sabe o que é uma pessoa normal? Quem já parou para testar? O que é uma pessoa normal? Normal é uma pessoa que segue normas. É só isso. Ele segue todas as normas. É normal, parabéns. Eu prefiro os loucos. Eu, sinceramente, prefiro os loucos. Aqueles que não estão preocupados com normas, que estão ouvindo o próprio coração, que estão se guiando pela inspiração, pela criatividade, estão se bancando, estão sendo como eles querem ser, não estão preocupados com aprovação, com avaliação, com aceitação, com nada. Estão encaixados dentro de si mesmos, sendo o que querem ser. E isso é raríssimo de encontrar pessoas assim. Nós só conhecemos pessoas normais. Viu? Olha o adolescente falando aí. E a mãe não, tem que ele seja normal, né? Certo. Eu fiz também, eu fiz a mesma coisa para ele. Até que eu desisti. Até que eu joguei os pontos e falei, seja você mesmo. E deu tudo certo. E acabou dando tudo certo. Então é isso, gente. Não sei nem se já deu o horário, ainda não, né? 7h35. Então, falar de reino de Deus é sobre isso. É falar da nossa verdadeira natureza. Falar da felicidade plena. Falar da essência do nosso ser. Eu não gosto de entrar muito filosoficamente, profundamente nesses temas na segunda-feira. Então não é um dia para isso. A gente tem dias de curso ainda, a gente pode explorar mais. As pessoas aqui não querem, sabe, esse nível de profundidade. Então a gente fica mais na superfície. Mas saibam, esse Deus que existe dentro de vocês é o único Deus que vocês vão conhecer. Se existe outro, está muito distante ainda no estágio evolutivo que a gente se encontra. Nós não podemos ter a menor ideia dele. Aliás, no livro dos Espíritas, eu sei que aqui tem muito, da grande maioria espírita, dos espíritos, Kardec começou a investigar muito os espíritos acerca de Deus. O que é Deus? Deus é a causa primeira de todas as coisas. Veja, se ele é a causa de todas as coisas, onde existe causa, existe efeito. Então, tudo é efeito de Deus. Vocês percebem? E está intrínseco isso, esse pensamento, nessa afirmação. Mas aí eles continuaram. Deus está em todos. Deus tem vários deuses, tem isso, tem aquilo. E os espíritos foram desconstruindo essas dúvidas. Chegou um momento, ele simplesmente diz, amigo, Deus existe. Não vá além. Não entre em labirintos dos quais você não vai conseguir sair. Você pode até ficar louco com isso. Então, os próprios espíritos recomendam que a gente não tente ir além do que as nossas faculdades nos permitem entender o supor de Deus.
Então nós temos que buscar Deus aonde? Não como um ser transcendente, um Senhor que está em cima das nuvens lá, julgando e olhando todo mundo, até quando você entra no banheiro que está lá de olho. Mas pensar Deus como algo que está presente em cada um de nós. Isso não é invenção de Jesus. Isso está presente no pensamento de Buda, está presente no hinduísmo, está presente no taoísmo, está presente em todas as tradições religiosas da antiguidade. Eles já sabem disso há muito tempo, né? Há muito tempo. O conceito de Brahman como o Deus presente em tudo, tudo é Brahman, e o conceito de Atman como uma centelha que existe dentro de cada um de nós, que é a mesma, e depois ele diz que Atman e Brahma são a mesma coisa. Esse conceito não foi criado por Jesus. Esse conceito já existia 2000 anos antes dele, dentro das tradições dos Vedas, do hinduísmo. Então é um conceito antigo, não é algo inventado. Nós, ocidentais, não conseguimos conceber a ideia de um Deus presente em tudo. Mas vejam só que loucura. Dizem que Deus é onipresente. O que quer dizer onipresente? Você não sabe? Eu vou explicar. Onipresente significa que ele está presente em tudo. Como é que ele pode estar presente em tudo? Sendo tudo. Ele é onisciente. Onisciente significa que ele sabe de tudo. Como é que ele pode saber de tudo? Porque ele está presente em tudo. Então ele está consciente. Ele é a consciência. A mesma consciência de Deus é a consciência que existe em nosso ser. A nossa consciência é universal. A gente está preso na vida de um corpo, de um personagem, de um aspecto do nosso ser que está em processo de aprendizagem, desenvolvimento, evolução, mas a gente é muito mais do que isso. Nós somos consciência, existência e felicidade. Quando a gente fala de felicidade, nós estamos falando do nosso estado natural. Quando você é feliz, você está no seu estado natural. Quando você é infeliz, você está vivendo num estado artificial, criado pela mente, que não é real. É um conjunto de informações que surgem nos teus pensamentos e que vão te mutilando com angústias, com tristeza, com medo, e você acredita que aquilo é real, mas não é. Você é só um espectador de tudo aquilo. Você é a consciência que está presenciando aquilo. E essa consciência jamais é afetada, atingida, destruída. Ela é inatingível, indestrutível. Essa consciência é Deus. Já existia antes de você vir para cá, existe enquanto você está aqui, e existirá quando você não estiver mais. Porque a consciência, a existência e a condição de felicidade são atributos eternos. Aquilo que nós chamamos de Satchitananda, fazem parte de atributos que correspondem àquilo que nós entendemos por Deus. Então não se trata de buscar Deus, trata de reconhecer a essência divina que existe dentro de cada um de nós. E esse reconhecimento só é possível quando a gente perde a identificação com o não eu. Aquilo que no budismo eles chamam de anatta. O não eu. Nós temos que perder a identificação com esse falso eu que é o nosso ego. Cheio de medos, preocupações, sonhos, desejos, né? Cheio de metas para ser alcançada. A gente está o tempo todo querendo ser algo, ser alguém, e nunca querendo ser o que já somos. Olha o tamanho da nossa insanidade.
sendo que a gente só precisa ser o que já é. E esse é o desafio. Parece simples, mas extremamente complexo. Porque para você ser o que você é, você tem que se desapegar daquilo que você não é, daquilo que você construiu como identidade, que você projeta como realidade, como objetivo. Então, a vida é sobre reconhecimento da sua verdadeira natureza. Isso, gente, quer queira, quer não, vai acontecer com cada um de nós. Nem que for na base do cacete, da porrada, todo mundo vai chegar a esse estágio. E aqueles que apanham menos são aqueles que têm humildade de fazer essa investigação, de se livrar de toda essa identificação, de todo esse apego exagerado com determinadas coisas, com determinados sonhos, objetivos. Quem vai se livrando de tudo isso, de apego a bens materiais, de apego às pessoas, é terrível esse apego a pessoas. Né? Quem ama, solta, liberta. Quem transforma o outro em propriedade, não ama. Isso é uma atitude egoísta e ilusória, de alguém que está usando o outro como um objeto para preencher o seu vazio e te trazer mais conforto. Ou seja, o outro existe para me fazer bem. Para isso ele tem que se comportar da forma como ele tem que se comportar, porque ele veio no mundo para me fazer bem. Se isso não é egoísmo, nada mais é. Então a gente tem que parar de colocar nos ombros do outro a responsabilidade pela nossa felicidade. O outro não veio no mundo para me fazer feliz. Quem tem que me fazer feliz sou eu. Isso é responsabilidade minha. E a felicidade ela só vai surgir no momento em que eu entender essas questões. Parar de culpar o outro, o mundo, os pais, a polícia, o governo, o síndico do prédio. Não. Tem sempre um culpado para tudo. Você nunca é o culpado. O problema nunca está em você. Você é a vítima. Então fica difícil. Se a gente não subir esse degrau, fica difícil. Ou não, Chico?